A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Diga: eu estou vivo para Deus. Era disso que Abraão sabia. Ele sabia sobre a realidade do reino, que dominava sobre o reino dos sentidos. Ele sabia sobre isso. Quando Ló escolheu Sodoma, o vale de Sodoma, Abraão não se importou com aquilo. Ele não se importou. Por quê? Porque ele tinha o espírito da fé. Ele tinha o espírito da fé, podia ver o que outros não podiam. Tudo que Ló conseguia ver era o verde do vale, mas não via o futuro. Mas Abraão viu o futuro. Aleluia! Como isso acabou? Abraão acabou grande. Ló acabou numa caverna. Glória a Deus. Certo, então vamos continuar de onde paramos. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes os seus desejos. Viram? Ele disse então: ei, você está vivo para Deus? Você pode impedir que o pecado reine em seu corpo? Viram isso? Você pode. O cristão... Há apenas duas coisas que fazem um cristão pecar. E você quer saber, não é? Você está pronto para ouvir? Há apenas duas coisas que fazem um cristão pecar. Oi? Duas coisas que fazem um cristão pecar. Todo mundo de caneta pronta? Veja, isso é tão importante que eu tenho que injetar, certo? Mas eu sei que quando eu disser, você vai ficar: ah, eu já sabia disso. Duas coisas que fazem um cristão pecar, nada mais. Número 1, egoísmo. E qual a cura para isso? Rapaz, é por isso que eu amo o João. João disse! Ele disse: o cristão não pode pecar. A maioria dos cristãos tem um problema com isso. Dizem: hã? Como pode dizer que um cristão não pode pecar porque são cristãos e estão pecando, então? E já tentaram parar, então? Veem, não conseguem entender isso? Mas isso porque não entendem o que é o pecado? Se entendessem o que é o pecado, seria diferente. Mas aqui, número 1 é o egoísmo. E qual a cura para isso? Ela já veio! O amor de Deus, Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se você anda em amor, você não vai pecar. Você não pode andar em amor e egoísmo ao mesmo tempo. O amor é a solução. Veem isso? Nada que é feito em amor pode ser pecado. Há uma diferença entre o amor humano e o amor de Deus. Agape, o amor de Deus, e Phileo, amor fraternal. Não é a mesma coisa? O amor de Deus é um amor que se entrega. O amor de Deus é uma exteriorização de Deus através de você. Cheio de compaixão. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cheio de compaixão. É a expressão
do próprio Cristo. A Bíblia diz: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sabe, eu digo a você, quando você está cheio do amor, nesses últimos 2 anos, temos pregado sobre a plenitude de Deus, certo? E quando você está tão cheio de Deus, isso sai pelos seus olhos, o amor de Deus, um amor líquido, fluindo de você. Sim, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Você não pode andar em amor e pecar ao mesmo tempo. Nada que vem do amor pode ser pecado. Segunda coisa que faz com que o homem peque. Eu disse 2 coisas, estude a Bíblia inteira, só 2 coisas. Egoísmo. Então qualquer coisa feita em egoísmo é pecado. Vem. A segunda coisa é medo. Medo faz com que a gente peque. Mesmo quando você está fazendo certo, o medo pode te fazer pecar. Eu vou te dar um exemplo. Você está ouvindo? Aqui está um cara que vive, talvez com seus pais, tutores ou entre seus amigos, e ele sabe, eles não gostam que ele vá à igreja. Então, ele sai escondido para a igreja, assiste ao culto, ele ama tudo aquilo, volta para casa e dizem: onde você foi? Eu fui para... Você foi para a igreja? Não. Vem, ele mentiu. Por que ele mentiu? Porque queria mentir? Não. Ele mentiu porque fez algo errado? Não. Ele mentiu não porque fez algo errado, mas vejam, na mente daquelas outras pessoas é errado. E se ele tivesse dito que foi à igreja, o que na mente delas está errado, ele teria problemas. Então, por medo delas, ele diz: eu não fui para a igreja. Veem isso? O que causou o pecado? Medo. E quando você estuda a Bíblia o tempo todo, do Velho Testamento ao Novo, todo o tempo, quando Deus apareceu, quando Ele enviou um anjo, trazendo uma mensagem para alguém, a primeira coisa: não temas. Deus nunca quer que tenhamos medo. Porque o medo faz com que vivamos uma vida que é menos do que Deus quer que vivamos. Porque, sabe, temos medo de pessoas, temos medo do que vão pensar sobre nós. Temos medo do que podem dizer a nosso respeito. Temos medo de que possam nos deixar de lado. Temos medo porque a gente quer ser identificado com eles. E eles nem nos querem. E não sabemos disso. E aí entramos em luta com dor pesadamente só para sermos identificados com eles. E dizemos todo tipo de coisa, fazemos todo tipo de coisa só para sermos aceitos. Porque temos medo. Você não precisa ter medo. E sabe, eu amo o que Paulo diz, que Deus em breve porá Satanás por estrado dos seus pés, sabe? Ele estava olhando para isso do ponto de vista do esforço que as pessoas têm que fazer. Ele diz: não se preocupe, tudo em breve ficará bem. Você fica com medo de que vão te expulsar da casa. Se te expulsarem, para onde você vai? Vê, por que você tem medo? Se te expulsarem, para onde você será enviado? Mas entenda, você está crescendo, sua fé está aumentando, e Deus sabe o que você está passando. Sua fé está aumentando. Um dia, Ele te deixará tão forte, e você terá a ousadia de encarar qualquer um. Aleluia! Aleluia! Deus é misericordioso assim. Você está entendendo? Agora, quando você engana alguém, quando rouba dinheiro de alguém, não é por causa do medo, por causa do egoísmo, cobiça. Cobiça é egoísmo. E entenda, egoísmo é pura falta de fé. Você não confia em Deus. Você tem medo.
Não se esqueça, a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então você junta essas duas coisas, amor e fé. Se você anda em amor e vive pela fé, você não pode pecar. Nada do que você faz pode ser pecado. Andando em amor e vivendo pela fé, é impossível pecar nesta condição. Veja, eu não estou dizendo que outras pessoas não dirão que o que você fez foi errado. Porque esta é a forma como elas entendem. Elas gostam de te acusar com suas próprias mentes. Mas afinal, o que é que Deus diz? Isso é o que importa. Você ainda está aí? O que Deus diz é o que importa. Oh, glória a Deus, glória, 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 glória. Só mais um ponto, só mais um ponto. Você ainda está aqui? Agora, versículo... Lemos Romanos 6, 12, certo? Certo, leiam o verso 13 para mim. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Pelo amor de Deus, o que vocês estão lendo? Ele diz, nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Leiam agora o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Ele está falando de nos apresentarmos a Deus? Preste atenção, apresentar-se a Deus. Apresentar-se a Deus. Apresentai-vos a Deus como os que são vivos. Você viu isso? Como os que são vivos dentre mortos? Veja, não podemos dar a Deus o que Ele não escolheu. Ei, lembre disso. Não podemos dar a Deus o que Ele não escolheu. Ele diz para nós nos apresentarmos a Ele, nos apresentarmos. Nos apresentarmos a Deus. Por quê? Duas coisas. Lemos sobre Jesus que, tendo ressuscitado dos mortos, ele não vai mais morrer, certo? E que, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez, mas quanto ao viver, ele vive para Deus. Assim, também a nós é requerido vivermos para Deus, apresentarmos-nos e vivermos para Deus. O que isso significa? O que isso quer dizer? O que ele está dizendo? 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, leiam o versículo 20. Porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Again. Porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Obrigado. Vão para Atos capítulo 20. Versículo 28. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispo, para alimentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Isto é sério. No versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios que vocês leram, ele diz, porque fostes comprados por um preço? Ouçam.
Ele não salvou você por fazer algo para te salvar, estendendo a mão para te tirar do fogo, ou fazendo um esforço para te tirar da água. Ele não salvou você por um esforço como este. Ele tomou o seu lugar de condenação, ele morreu no seu lugar. Eu quero que você entenda, a salvação de Cristo não foi ele ter feito algo para te tirar do pecado. Ele não fez algo para te tirar do pecado. Diga a alguém, Deus não fez algo para te tirar do pecado. Diga, não foi para te tirar do pecado. Ele morreu no seu lugar de pecado. Bom, seu lugar de condenação. Precisamos entender isto. Precisamos compreender isto. O homem, na verdade, morreu por mim, no meu lugar. E então eu descobri sobre isto e eu aceitei a nova vida que ele dá. E quando fiz isso, eu fui transportado do domínio das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Oh, glória a Deus! E eu me tornei uma nova criação. Glória a Deus! Você ainda está aí? Agora, isso é muito, muito importante. Estamos falando de consagração cristã. Ele nos diz, vós fostes comprados por um preço. Comprados. Eu quero que você entenda isso, comprados. E aí você leu em Atos 20 e 28 sobre a igreja, certo? O rebanho de Deus que ele adquiriu. Não são sinônimos? Ele te comprou, ele te adquiriu. Ouçam, irmãos e irmãs, você não é de si mesmo. Se ninguém nunca te disse antes, eu estou dizendo agora. Você tem que ouvir, você não pertence a si mesmo. Quando você se junta a um exército, eles dizem a você que você não pertence mais à sua família. Os americanos se envolveram numa guerra no Iraque de grandes proporções. E muitas famílias americanas enviaram seus filhos e filhas para as trincheiras, porque eles não puderam simplesmente dizer, querido, volte para casa, desista do exército. Eles não renunciam ao exército, irmão. Quando você se junta ao exército, você não renuncia. Ninguém te contou, ninguém renuncia ao exército. Você nunca renuncia ao exército. Não é como entrar numa empresa em algum lugar e dizer, não gostei desse chefe, vou entregar o cargo. Não acredito nessa guerra, vou para casa. Não. Não funciona desse jeito. Você não renuncia ao exército. Se não dispensarem você, você não pode ir embora. Só há duas formas de deixar o exército: ser dispensado ou morrer. Você não pode, ouça, você não se aposenta do exército. Você não prepara documentação para aposentadoria. Ou eles te põem na reserva, ou você tem que morrer para sair do exército. Não há outro jeito. Não tem nada a ver com essa conversa de eu não gosto desse lugar para onde estão nos mandando. Não tem essa de estão nos enviando para o Iraque, eu não quero ir para lá. Afeganistão, eu não vou. Sim, você vai. Por quê? Porque quando você assinou naquela linha pontilhada, quando você pôs o seu nome ali, você deixou de ser seu e da sua família. Você se tornou uma propriedade da Marinha dos Estados Unidos, do Exército ou qualquer coisa assim. Você agora pertence a eles, você é propriedade dele. É uma propriedade do governo, uma propriedade.
Você me ouviu? Você não pode ir para casa. Isto é a sua casa. Você se juntou ao exército, isso é a sua casa. Então beijinho na mamãe e no papai, ouça, foi uma sentença de morte. Eu morrerei pelo meu país se preciso for. Você assinou. Não dá para voltar? Ah, eu quero mudar esse negócio. Sabe aquela coisa que eu assinei outro dia? Sabe, faz 3 anos eu quero consertar. Não há reconsiderações. Ele te comprou com preço. Ele, Jesus, te comprou com preço. Ouçam, para mim, isso não é, como eles dizem, assustador. Não. É a coisa mais maravilhosa. Eu pertenço ao grande Deus. Ora, vamos alguém, não é bom pertencer ao primeiro e único? O primeiro e único. Ninguém pode ser igual a Jesus. Paulo escrevia cartas e dizia, Paulo, um fiel escravo de Jesus Cristo. A conotação no grego é um escravo em amor, ou seja, eu sou um escravo dele, mas estou fazendo isso em amor. Um escravo em amor. Eu sou escravo dele e eu o amo. Eu pertenço a ele em amor. Eu faço o que ele quer que eu faça, eu vou onde ele quer que eu vá, eu pertenço a ele e faço isso de todo o coração, glória a Deus. Você ainda está aqui? Sabe, isso me diz algo? Vale a pena. Quando eu penso nisso, será que vale a pena? Sabe, para algumas pessoas, e tem gente olhando assim meio torto, pensando, como alguém pode se juntar a uma coisa dessa que não dá para voltar para casa? Será que não é uma seita? Parece um tipo de culto. Chame como quiser! Você não vai mais embora! Você pertence... Por que não te contaram? Você não sabia que Jesus se tornou o Senhor do seu espírito, da sua alma e do seu corpo? Foi porque não te contaram? Ele te possui. Ele possui você, possuir. Ele é teu dono, ele te comprou, ele adquiriu você. Você pertence a ele. Ele é o seu dono. Não, todo dia você acorda e vai para onde quer, sabe? Sem saber se isso é ou não o que ele quer que você faça. Eu disse a Deus que eu já disse a ele que é isso que eu vou fazer, eu disse a Deus. Você disse a Deus? Já você entende. Não. Você disse a Deus. Eu disse a Deus. Eu disse a ele, eu caso semana que vem. Vai lá. Porque você é um bebê, ele diz ainda sois carnais. Quando você é carnal, governado pelo seu corpo, governado pelos seus sentidos, você diz a Deus. E aí você fala como quer. Acorda de manhã e diz em nome de Jesus, eu só queria te lembrar, Deus. Oh Deus, vai, toca o meu tio. Oh Deus, vai. Isso quer dizer que você não o conhece. Significa que você não o conhece. Como foi que Jacó o chamou? O temor de Isaque. Jacó o chamou de o temor de Isaque. Você entende? Você sabe quem ele é. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Veja a descrição dele, pegue o currículo dele. Para ver se você entende. Não, Jó, quando Jó estava sofrendo, ele disse, eu não fiz nada de errado, eu não entendo porque estou passando por isso. Eu não entendo o que foi que eu fiz, ele estava reclamando. O que foi que eu fiz? O que eu fiz? Ninguém deveria estar sofrendo assim.
Enquanto ele falava, ele disse: no dia em que eu encontrar com Deus, eu tenho perguntas para ele. Eu tenho umas perguntas para Deus. E de repente Deus falou: quem é este? E ele... quem é esse que fala palavras sem conhecimento? Deus disse: você sabe onde as trevas habitam? Sabe, Deus começou a fazer perguntas a Jó. Pergunta após pergunta. Quando o intelecto dele finalmente ficou completamente paralisado, ele disse: ó Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, sim. Ele não sabia com quem estava falando. Alguém diz: não importa o que acontece, quando eu encontrar com Deus vou fazer umas perguntas. Quando você ouvir, sua boca vai... E aí você saberá... Aleluia! Ele é o primeiro e o último. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Aleluia! Ele é grande assim. Ele é o único que pode se descrever desta forma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. A essência. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é grande assim. Grande assim. Agora, ele quer que nós vivamos para ele. A pergunta é: ele vale a pena? Será que ele vale a pena? Será que ele vale a pena? Eu ouvi uma história. Eu vou encerrar com isso. Há uma história que é muito tocante para mim. Na palavra. Foi registrada por Mateus, Marcos, Lucas. Vocês já ouviram sobre a caixa de alabastro? Certeza? Ok. Vamos dar uma olhada. Essa é uma das histórias mais maravilhosas. Eu gostaria que vocês... eu quero conectar duas partes. Primeiro, no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Leiam a partir do verso 1. Leiam a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 12. Leiam. Ok. Eu só queria trazer o contexto. Você entendeu o contexto? Certo. Ele diz, a partir do verso 3... Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, repita comigo, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento.
Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Você viu isto? Uma mulher veio aonde Jesus estava e derramou um perfume caríssimo. A Bíblia diz que a sala se encheu. Judas disse: eu conheço esse perfume, é um perfume caro, hein? Judas era muito sociável. Ele disse: por que essa coisa não foi vendida? Ele sabia o valor. Mateus capítulo 26. Você achou? A partir do verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, tendo uma caixa de alabastro com um unguento muito precioso, e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas quando seus discípulos viram, veja, Mateus, Marcos e Lucas foram escritos antes do livro de João. João mencionou que foi Judas que falou e convenceu os outros. Ele mencionou que foi Judas. Judas falou e disse: ei! Com quem ele estava falando? Com os outros. E todos concordaram com ele. Agora veja. Mas quando os discípulos viram, sentiram indignação, ficaram com raiva, chateados, ficaram mexidos, dizendo: qual o propósito deste desperdício? Sabe, à medida que eu estudo as Escrituras, eu percebo que as pessoas hoje são iguais às do tempo de Jesus. Não são diferentes. Esta mulher entra e quebra a caixa de alabastro com um perfume caríssimo e derrama sobre Jesus. E os discípulos ficam com raiva dela e falam: qual o propósito deste desperdício? Qual o propósito deste desperdício? Vamos ler. Verso 9. Pois poderíamos ter vendido este unguento por muito e dado aos pobres. Pare aí. Qual o propósito deste desperdício? Para Jesus? Então quem é Jesus? Esta é a pergunta. Quanto ele vale? Essa é a pergunta. Quem é Jesus? Evidentemente, não o conheciam. Quem é Jesus? Então, derramar aquela coisa sobre Jesus era um desperdício? Disseram: qual o propósito deste desperdício? Desperdício? Disseram: poderíamos ter. Não era deles. Pertencia àquela mulher. Qual o propósito deste desperdício? Poderíamos ter vendido por muito. Outro escritor diz: por 300 denários. Era muito caro. E daríamos o dinheiro aos pobres? João explica melhor para nós. Isso foi dito não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que se lançava nela. Vamos deixar isso para outro dia. É verdade.
Primeiro eu vou falar desse tema aqui. Então, derramar aquele perfume sobre Jesus era um desperdício. Um desperdício. Foi desperdiçado. Um desperdício. Deveríamos dar o dinheiro aos pobres. Foi um desperdício. O que é que Jesus vale? Eu acho que essa é uma questão fundamental. O que ele vale? Quem é ele? Aquilo foi um desperdício. Um desperdício é um investimento que vale muito mais do que o necessário. Quando você dá mais do que o valor da coisa, você diz foi desperdiçado. Então o ponto fundamental aqui é o valor. Quanto Jesus valia? Quando você quer dar um presente a alguém, você mede na sua mente o que você acha que ele ou ela vai gostar, certo? Então você tem um senso de valor. Você tem um senso de valor. Digamos então que você quer enviar um carro para o presidente da República, certo? Que carro você presumiria que seria um desperdício? Porque ele é o presidente da República. Então, que carro você compraria para ele que você acharia que foi um desperdício? Agora espere. Guarde isso na sua mente. Então, você quer dar um presente para o homem que cuida do seu portão? Você quer dar um carro a ele? Ok. Que carro você pensaria que seria um desperdício? Se decidisse dar um carro a ele, primeiro você já pensa, um carro? Para você, só de pensar nisso já é um desperdício? Vê, todos são seres humanos, mas o senso de valor para eles é diferente. Todos têm seu senso de valor. Certo? Então, quando você quer dar, você pensa no senso de valor? Então aqui é uma questão de valor. Jesus teve um unguento derramado sobre ele e os discípulos disseram, qual o propósito deste desperdício? O que Jesus disse? Vamos ler. Verso 10. Entendendo isto, Jesus lhes disse, por que incomodam esta mulher? Porque ela fez uma boa obra para mim? Resposta de Jesus. Jesus disse o que ela fez foi bom? Por que a incomodam? O que ela fez foi bom? Vem, os discípulos tinham uma forma diferente de medir o que era certo ou errado, o que era bom ou mal. Seu senso de valores era diferente. Aqui está Jesus. Jesus diz o que ela fez foi bom. E quem importa? Jesus? Jesus? Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Viram isso? Isso é bem instrutivo. Ele diz, tendes os pobres sempre convosco. Vamos marcar isso aí. Eu vou falar disso outro dia. Tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo, onde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez para memória dela. Veja o que ela recebeu. Não, é sério. Veja o que ela recebeu. Isso é algo que os discípulos sempre quiseram. Vejam o que esta mulher recebeu. Não há como não conhecerem Maria. Mesmo que não saibam dizer todos os nomes dos discípulos de Jesus, todos conhecem Maria. Aleluia!
Foi esta mulher. Ela derramou este unguento sobre Jesus. Disseram que era um desperdício. Graças a Deus ela fez. Jesus disse que ela veio fazer isso antecipadamente. Ela veio fazer isso no tempo certo. Você pode ler sobre isso em outros livros, em Marcos, em Lucas, e eu já comecei a mostrar a vocês em João. Então, Jesus disse que ela veio fazer isso na hora certa. Antes do meu sepultamento. Ela veio fazer isso na hora certa. Sabia que existe uma hora certa para fazer algo e uma hora errada para fazer? Deixa eu te dar um exemplo. Algumas mulheres, no dia da ressurreição, na manhã da ressurreição, cedo de manhã, porque não conseguiram ungí-lo antes, mas Maria ouve o Espírito e, de repente, ela decidiu ir e não pediu permissão de nenhum dos discípulos, não a deixariam ir. Mas ela derramou e quando descobriram, que cheiro é esse? Ah, olha o que ela fez, como você fez isso? Mas Jesus disse, ei, não sabem o que acontece aqui. Ela fez a coisa certa, na hora certa. As outras mulheres que tinham o mesmo entendimento que deveriam ungir este Jesus, derramar o que elas tinham, os seus ungüentos sobre Jesus, mas não fizeram na hora certa? E adivinhem, elas conseguiram fazer? Não, nunca conseguiram fazer. Apenas aquela Maria conseguiu fazer. Ninguém mais conseguiu perfumá-lo. Quando chegaram à sepultura, ele não estava mais. Nunca mais conseguiram fazer. Vale a pena fazer a coisa certa, na hora certa? Elas nunca conseguiram. Sabe, tem pessoas que até são chamadas no ministério. Deixa eu falar um pouco sobre isso. São chamadas para o ministério. E por alguma razão não entram, porque querem ir atrás de outra coisa primeiro. Querem buscar outra coisa primeiro. E aí mais tarde, elas voltariam e fariam para Deus. Mas então, será que elas têm a chance? Para a maioria, não. Não. Vale a pena conhecer a voz de Deus quando Ele fala. Vale a pena conhecer. Alguém disse, ouvi falar que você se formou em engenharia e você agora está trabalhando com essa coisa de ministério? Sei lá, alguma coisa relacionada com tempo integral? Sim. Que desperdício é esse? São os mesmos, não mudaram. Na cabeça deles é um desperdício. Um desperdício? Para algumas pessoas, você está lá servindo a Deus e pensam, você poderia ter ido melhor? Sabe quantas vezes esses cantores já ouviram o diabo dizendo a eles, ei, você poderia ser melhor lá fora? Se cantasse essas músicas lá fora, ia fazer muito dinheiro? Porque quando você canta aqui, não te pagam para isso, só levantam a mão e dizem obrigado, Jesus. Então que desperdício é esse? Alguém diz, eu estou desperdiçando meu talento aqui. Sério? É mesmo? Talvez. Pode ser. Depende de com quem você se parece, com Jesus ou com aqueles discípulos sem a mente renovada, tentados por Judas Iscariotes. Judas Iscariotes os atraiu para aquilo. Qual o propósito deste desperdício? Seu nível é alto demais para Deus? Como você pode ser um cristão? Sabe, alguém foi colocado numa grande posição e diz, eu costumava servir naquela igreja, mas agora com minha nova posição eu acho que não deveria ir a uma igreja assim. Tem algum lugar que faça culto particular em casa? Ir à igreja é um desperdício? É demais? Como você vai à igreja sendo tão grande assim? Porque agora você é o rei da cocada. Você é grande demais agora, como vai para a igreja? Porque você recebeu uma alta posição, agora a igreja tem que vir à sua casa. Tornou-se um desperdício para você ir? Qual o propósito desse desperdício? Porque você acha que indo para lá você vai ter que levar seus assessores, sua comitiva, como todo mundo vai com você? São quase 15 pessoas, como 15 pessoas vão juntas? E são de igrejas diferentes, então como fazemos? Ok, dá para trazer a igreja para minha casa? Eu estou falando com você agora. Mude seus caminhos.
Mude seus caminhos. Qual o propósito desse desperdício? Você já deu a Deus e ouviu essa mesma voz, que era um desperdício? Um desperdício? Um pastor me disse uma vez que disseram a ele, ele perguntou à pessoa, você não dá seus dízimos? Ele disse, pastor, você sabe quanto que dá? Mas você deve dar seus dízimos? Ele disse, se eu der o dinheiro, você não saberá o que fazer com ele. Será que ele se tornou tão grande que é um desperdício dar a Deus? Você chegou nesse ponto em sua vida? Qual o propósito desse desperdício? Eu não sei o que você acha que seria um desperdício dar para Deus em sua vida. Mas é uma questão de valores. O que você acha que Jesus vale? O que você acha que ele vale? Depende de você. Há pais que dizem a seus filhos, que história é essa de ministério que você vai pregar? Você não deveria ter ido à escola bíblica, eu gastei meu dinheiro com a universidade, hã? Qual o propósito desse desperdício? Qual o propósito? Repita, não é desperdício. Ele vale. Eu disse que ele vale. Será que ele vale? Viva a sua vida para ele. Veja, viver sua vida para Deus não significa se tornar um missionário. Não significa se tornar pastor. Não. Mas você serve a Ele com todo o seu coração. Ele se torna o número um. Ele se torna o número um em tudo na sua vida. É isso que significa. Ele se torna o número um. E não deixe nenhum homem te enganar com palavras vãs e te dizer que é um desperdício. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Fale com o Senhor agora, adore e honre a Ele. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.